Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Estamos juntos pela fé mais uma vez para desfrutarmos de um precioso tempo com o nosso Senhor. Eu estou aqui com uma escritura que está lá em Gênesis, no capítulo 6, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A Bíblia nos diz que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também na vinda do Filho do Homem. Na programação passada, nós vimos a multiplicação, como que houve uma multiplicação naqueles dias, assim como tem havido nos nossos dias, porque nós estamos vivendo em tempos semelhantes. E isto é tão perfeito, meus amados amigos, irmãos e ouvintes, que o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui entre nós, se referiu acerca daqueles dias e dizendo que, como foi, assim seria também no retorno do Senhor. Veja este tempo que nós estamos vivendo. Nunca houve um tempo igual na história. Veja os mesmos sinais que ele prometeu que seriam dados. Os mesmos sinais. Isto é a palavra infalível de Deus. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E Jesus nos disse que quando nós víssemos todas estas coisas que nós estamos vendo e vivenciando nesta hora em que estamos vivendo, o tempo estaria verdadeiramente à mão. Vimos que a beleza, a mulher se tornou bela naqueles dias, a ponto dos filhos de Deus olharem para as filhas dos homens, mulheres pecadoras, ímpias, mas
excessivamente bonitas. E a Bíblia diz que houve uma atração sexual até que os filhos de Deus tomaram estas mulheres para si. E o Senhor disse que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. E nós vimos que esta palavra é uma advertência para nós, nos mostrando claramente que Jesus retorna neste tempo no qual nós estamos vivendo. E isto, por onde quer que olhamos, temos podido ver este brilho do sinal vermelho da sua vinda, do seu retorno. Portanto, é o tempo que Deus graciosamente nos concede para adereçarmos nossas lâmpadas. É o tempo para nos aprontarmos. Jesus disse: quando virdes estas coisas, então sabei que o tempo está verdadeiramente à mão. E nós encontramos a Bíblia nos dizendo, aqui acabamos de ler, que a maldade do homem se multiplicou tanto a ponto da imaginação, dos pensamentos de seu coração serem má continuamente. E o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. E nós encontramos a palavra nos dizendo que a terra inteira estava corrompida diante da face de Deus. Veja se isto não é exatamente as Escrituras se repetindo diante de nós, irmãos amados. Ali está o brilho do sinal vermelho do retorno, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer hora dessas, qualquer momento desses. A terra estava corrompida diante da face de Deus e se encheu de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida e que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Nós encontramos Paulo falando também, e tantos outros, falando desta hora em que nós estamos vivendo. E ele nos diz aqui, na segunda carta a Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Veja Paulo, pelo precioso Espírito Santo, falando acerca desta hora, descrevendo exatamente o que estaria tomando lugar neste tempo no qual estamos vivendo, falando novamente da extrema corrupção destes últimos dias. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais
e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e, acima de tudo, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E ele continua no capítulo 4, dizendo para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte-os com toda longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que coisa tão perfeita! Pois estamos olhando exatamente para este quadro. E, queridos, amados e preciosos ouvintes, Deus está nos chamando nesta hora para uma averiguação. Ele está nos advertindo acerca deste tempo no qual estamos vivendo. Chegaria uma hora em que as pessoas não suportariam, não sofreriam a sã doutrina. Veja, lá no princípio, a Bíblia diz: toda a carne estava corrompida. O homem andava em seu próprio caminho, em seus próprios pensamentos, ignorando as leis de Deus. E esta é a maneira que as pessoas estão fazendo hoje, meus amados. Exatamente o mesmo quadro se materializando diante dos nossos olhos. Isto é a luz do Senhor brilhando intermitentemente, nos dizendo que a hora está verdadeiramente à mão. As pessoas não desejam mais ouvir a palavra de Deus. Eles desejam andar em seus próprios caminhos, exatamente como Jezabel em seus dias se recusou a ouvir a palavra do Senhor. Ela não queria reconhecer que aquele velho pregador de aparência penugenta, Elias, que ele era o seu pastor, mas ele era o seu pastor de qualquer forma. Deus o havia enviado e ele estava ali proclamando a mensagem do Senhor. Não era uma pessoa educada. As pessoas nem mesmo souberam de onde ela havia vindo e para onde ela estava indo. E ele entrou em cena com a palavra do Senhor. Ele enviou aquela mensagem ao coração daquelas pessoas e condenou tudo que era chamado pecado. E aquela moderna Jezabel tinha açoitado, enfeitiçado as pessoas, até que toda aquela nação chegou a um tal estado de corrupção. Elias achou que ele havia ficado só, mas Deus disse para ele: Elias, eu ainda tenho reservado 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Veja, Deus foi misericordioso. E a mensagem de Elias condenou
toda aquela geração incrédula, exatamente como hoje Deus nos tem enviado Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá com uma mensagem cortante, condenando tudo o que é pecado. Elias virá para precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ali estava condenando toda aquela geração. A mensagem de Noé veio e condenou aquela geração. Trouxe julgamento sobre aqueles que se recusaram a ouvir, mas trouxe libertação para todos aqueles que creram. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E os filhos de Deus, diz a Bíblia, se deixaram seduzir pela concupiscência da carne, o sangue feminino, e negaram o próprio Deus, o sangue que os comprou para separá-lo das coisas imundas deste mundo. Portanto, meus amados, queridos irmãos, um dia a porta da misericórdia de Deus estará fechada. As Escrituras nos dizem que o santuário se tornará enfumaçado. Isto significa que o Cordeiro deixou o trono da intercessão. Mas desde que esse Cordeiro esteja ali para fazer intercessão, ainda há misericórdia, ainda há graça, ainda há misericórdia para você chegar, para você se posicionar, para você vir para o lugar de segurança. Por quê? Tudo que estiver fora de Cristo perecerá. Portanto, meus queridos, amados irmãos, amigos ouvintes, ouça o precioso Espírito de Deus nesta hora, clamando e nos advertindo acerca deste tempo. A vinda do Senhor está próxima. Por toda parte temos podido ver que Ele está voltando e a qualquer momento Ele tirará o seu povo aqui da face desta terra. Portanto, se você ainda não está pronto, se você ainda não tomou a sua posição em Cristo Jesus, nosso Senhor, que você faça isto o quanto antes. Deus abençoe o seu coração.